foi meu primeiro novelo, então deixei em abertinho aqui para depois eu continuar descendo, para já aproveitar e fazer a golinha que eu falei que eu queria fazer. Então, aqui, ó, onde a gente fez aquela junção da parte da frente com a parte das costas, ó, é bem nessa carreirinha que a gente vai passar aqui a nossa agulha com a nossa linha, tá? Bem naquela carreirinha que a gente fez a costurinha, ó, da parte da frente com a parte das costas. A gente vai vir na primeira carreirinha da parte da frente, tá? No primeiro pontinho livre que tiver. Aí, vamos fazer 2 nozinhos. E a quantidade de correntinhas vai depender aí do corpo de cada uma. A gente precisa fazer correntinhas para que fique tipo um colarzinho aqui na frente, ó. As correntinhas que a gente vai fazer, ó, ela tem que formar tipo um colarzinho aqui, que é onde vai ficar a nossa golinha. Não pode ficar poucas correntinhas, porque vai acabar ficando alto e vai ficar incomodando. Então, tem que formar tipo um colarzinho, tá? Eu vou fazer aqui algumas para fazer um teste, e aí eu vou provar tudo certinho e volto para falar para vocês quantas eu fiz. Mas eu vou fazer numa média de 40 aqui para testar, tá? Então, só fazendo as correntinhas, não façam muito apertadinhas, tá? Mas também não precisa ser muito solta. Então, vou fazer aqui, vou testar e aí já volto para falar para vocês. Olha, gente, fiz com 40 correntinhas mesmo, que ficou super legal. Então, feitas as correntinhas, a gente vai pegar aqui do outro lado, também na primeira carreirinha da parte da frente, bem ali onde a gente fez a costurinha, ó. E a gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês como é que ficou. Ó, a gente vai fazer uma gola toda de pontinho baixo, ó. Deixa eu esticar aqui pra vocês, ó. Acredito que com 40 fica legal pra todo mundo, ó. Tá vendo que fica tipo um colarzinho? É isso mesmo que a gente quer, tá? Pra não ficar sufocando nem nada, ó. Tipo um colarzinho. Ah, eu acredito até que não vai precisar a gente deixar a gola aberta, a gente vai poder fechar ela. Porque o fato de a gente fazer com pontinho baixo, ela vai dar uma esticadinha, tá? Vai um pouquinho mais de linha pra fazer com o pontinho baixo, mas também acho que vai ficar mais legal do que se a gente usasse o próprio ponto alto. Então, fechou com ponto baixíssimo, nós vamos começar a golinha, tá? Vamos subir aqui 8 correntinhas, vai dar em torno de uns 4 dedos, que é o suficiente, mais que isso é muito. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma correntinha pra gente virar. Vamos pular a primeira correntinha e a partir da segunda eu venho fazendo um pontinho baixo para cada correntinha, né? Então, vai dar um total de 8. Eu sempre vou contando, tá? Eu sempre conto, por maior que seja a barrinha que eu tenho que fazer, eu sempre conto a quantidade de pontos para nunca dar errado. Então, aqui eu já fiz 4, aqui 5, 6, 7... e a última, e 8 aqui. Feito as 8, a gente vai no próximo ponto livre, que é aqui, ó, que tá a parte das costas, ó. Cada ponto alto vai ser uma carreirinha de ponto baixo, tá? Então, vou na próxima carreirinha ali, no próximo pontinho livre, né, no caso, que é esse pontinho alto. Fecho com ponto baixíssimo, tá? Finalizei aqui a primeira carreira. Para fazer a próxima, eu vou caminhar mais um ponto com um ponto baixíssimo, ó. Caminhei. Daí, nós vamos virar a carreira assim, ó. Virei a carreira para ir voltando. A gente vai subindo e descendo, subindo e descendo. Aí, aqui, viramos. E vocês vão poder escolher. Ou vocês vão pegar pelas 2 laçadinhas normal, porque essa linha, ela é mais peludinha. E é um pouquinho mais difícil de vocês acharem a correntinha da frente. É um pouquinho mais difícil, não é muito. Eu vou fazer os pontinhos baixos somente pegando na argolinha da frente, para ele dar um leve relevo. Conforme a gente for trabalhando as carreiras, vocês vão percebendo que forma um relevo. Então, vocês têm a opção de ou pegar ponto baixo sobre ponto baixo normal, usando as 2 laçadinhas, ou pegando somente na laçadinha de trás, que é o que eu vou fazer, ó. Faço pontinho baixo sobre pontinho baixo, mas pegando somente na laçadinha de trás de cada ponto. Em todas as carreiras eu vou fazer assim. Só no último ponto que não, tá? Porque o último ponto, ele não tem 2 laçadinhas. Então, o último ponto, eu nunca vou pegar dessa forma, eu vou pegar normal. Ó, eu tenho aqui 2, 4, 5, 6, 7, e o 8º, pego normal, tá?
Ó, terminei mais uma carreirinha. Viro a carreira, ponto baixo sobre esse mesmo ponto, para ser o primeiro, sempre um sobre o outro, quando for o primeiro, tá? E aí, sempre, ó, pegando na laçadinha de trás. Não tem muito segredo, por mais que a linha seja peludinha, é só vocês irem tateando, assim, ó, que não é difícil, gente, ó. Só vocês olharem bem certinho ali que dá, mesmo a própria agulha, ó, sem muita dificuldade, eu consigo pegar somente usando a laçadinha de trás, tá? Não tem erro. Eu tenho 2, 4, 6, 7 e agora o 8º. Eu vou até dar uma olhadinha para ver se eu acho que tá bom desse tamanho ou com 10 pontos, mas eu acredito, ó, que com 8 é o suficiente mesmo. Aí, terminei aqui, vou pro próximo pontinho alto livre, fecho com ponto baixíssimo, caminho mais um ponto com ponto baixíssimo, viro a carreira e começo tudo de novo, tá? Então, a gente vai subindo e descendo por toda a voltinha. Quando chegar aqui, ó, no fim das costas, no último ponto, a gente vai ter essa parte aqui da frente, que são várias carreirinhas deitadas, né? Para cada carreirinha deitada, equivale a 2 pontos. Então, vai equivaler a 2 carreirinhas de ponto baixo, cada carreirinha de ponto alto, tá? Só isso, não tem segredo. Então, a gente vai fazer isso por toda a voltinha, ó. Por toda essa volta. Ah, na verdade, nem vai pegar essas carreirinhas, ó. Porque tá bem aqui nas correntinhas que a gente fez, tá bem grudadinha aqui no início. Então, essa aqui nem vai pegar, nem se preocupem. Vocês vão usar ponto sobre ponto e aqui, a cada correntinha também equivale a uma carreira. Então, vamos fazer isso por toda a volta, tá? Vai ser mais demoradinho, mas logo a gente termina. Então, vou fazer aqui todo o meu, subindo e descendo. Quando chegar aqui no último ponto, eu volto pra gente fechar, tá? E aí, eu vejo se a gente vai precisar deixar aberto ou não, mas eu acredito que não. Olha, gente, eu só provei de novo pra eu ver o tamanho da golinha. Eu achei meio curtinho, então eu vou estar fazendo com 12 pontos a minha, tá? Se vocês quiserem manter com 8, fazer com 10, vai de vocês. Mas eu vou fazer com 12 a minha pra ela ficar um pouquinho mais alta. Uma outra dica, gente, é caso vocês achem que vai ficar larguinho, né? Mas só alguns pontos, ao invés de pôr essa carreira aqui que tá descendo. Ao invés de fechar já no próximo ponto livre, você pode pular um e aí fechar no segundo, mas só aqui nessa parte das costas, tá? Na parte da frente, segue aquela regrinha, cada ponto uma carreirinha, tá? E eu tô fazendo isso, ó, só em algumas aqui na carreirinha que desce, tá bom? É uma outra dica aí pra vocês. Terminado aqui, ó, na frente eu pulei alguns também, pra ele ficar um pouquinho menor, assim, tá? Mas sempre na hora de descer ali, foi uns 5 só aqui na frente, o suficiente pra passar pela cabeça. E aqui ele vai ficar um pouquinho mais soltinho mesmo, tá? Pra justamente poder passar pela cabeça. Então, aqui finalizada a última carreirinha, ó, nós vamos dobrar aqui pra gente poder fechar com ponto baixíssimo. Então, basicamente, vamos pegar aqui o primeiro ponto desse lado, com o primeiro pontinho ali do outro lado, e a gente vai fechando com um pontinho baixíssimo, ó, não tem segredo. Sempre com ponto baixíssimo, ó, o próximo ponto, com o próximo ponto aqui do outro lado. E a gente vai fazendo a costurinha. Aqui, no meu caso, vai dar 12 costuras, né? Porque eu tenho 12 pontos. Eu acabei fazendo com 12 mesmo, porque eu achei que ia ficar um pouquinho melhor. Então, ó, só ir fechando, pegando ponto com ponto e fechando com ponto baixíssimo, tá? Feito o último ponto baixíssimo, cortou a linha, passou pela laçadinha, faz o arremate e aí a gente volta pra fazer esse acabamento aqui. A gente vai fazer um acabamento de ponto baixo ao redor aqui desse meio. Ó, finalizada aqui, então, a golinha, agora a gente vai fazer o acabamentozinho de ponto baixo. Vamos pegar aqui, ó, nessa carreirinha aqui que desce, vamos passar aqui, ó, a linha sobre o primeiro ponto. Cada carreirinha equivale a 2 pontinhos baixos, tá? E aqui na golinha é um ponto baixo sobre cada correntinha que a gente havia trabalhado, então, não tem erro, ó. Passo aqui a linha pela laçada, nesse mesmo pontinho faço aqui primeiro pontinho baixo, ó, sempre 2 pontinhos baixos para cada carreira, que é só para dar um acabamento mesmo nessa parte aqui do meio, ó, tá? Se quiser fazer mais de uma carreira, ah, Lu, deixei muito aberto, muito decotado, quero fechar um pouquinho mais.
faz mais de uma carreira. A hora que finalizar a carreira ali, é só fazer mais uma de ponto baixo sobre ponto baixo. Mas aqui é sempre assim, ó, 2 pontinhos baixos por cada carreira, tá? Vocês vão fazer até aqui, chegando no decote. Aqui também vão subir fazendo 2 pontinhos baixos para cada carreira. E aqui vocês vão fazer um pontinho baixo sobre cada ponto aqui da golinha que a gente fez, tá? Fez o último ponto baixo, finaliza com ponto baixíssimo, aqui onde a gente iniciou, e aí vê se você quer fazer mais uma carreira ou não. Acho que uma carreira é o suficiente, mas se você quiser, você pode aí tá fazendo 2 carreirinhas, tá? Eu ainda não sei se eu vou fazer uma ou 2, eu vou provar ali pra ver o que eu acho, aí eu vejo se eu vou fazer uma ou 2, tá? É só pra ser um acabamento aqui mesmo. Aí, fechado, finalizada essa parte, eu vou aproveitar pra gente fazer as mangas, tá? E depois, por último, eu continuo com o comprimento ali, como eu falei, 1 ou 2 dedos acima do umbigo, onde a gente vai começar a fazer aumento para poder passar no quadril. Aqui, gente, agora a gente vai fazer a parte das mangas. Então, a gente vai trabalhar do punho até a axila. E aqui depois a gente vai fazer um trabalhado só num pedaço dele pra gente, que é a parte que vai subir da axila até o ombro, tá? Mas aí isso a gente vai fazer depois. Primeiro a gente vai fazer essa parte aqui. Então, a gente vai começar pelo punho, fazendo uma barrinha de ponto baixo, igual que a gente fez na gola. Aqui no meu, eu resolvi usar 10 pontos, mas vocês vão poder usar quantos pontos vocês quiserem. Então, laço aqui, vou fazer 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sei que a primeira lá, quando a gente empurra, fecha. Então, vou fazer uma pra compensar essa que eu perdi e mais uma pra virar. Laço aqui. Ah, na verdade, não laço nada, né? Pula uma correntinha e a partir da segunda, em cada correntinha, eu vou fazer um pontinho baixo, o que vai me dar aqui 10 pontos baixos, tá? Vou fazer ali até o final da carreira, e aí eu volto.